Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Gunnar von Herbert, sou fundador do Instituto Embassy de Vocação Estratégica e a nossa missão é sempre ajudar você a descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. Esse é o nosso segundo podcast. Primeiro eu falei um pouquinho sobre mim mesmo, conversei um pouco sobre a minha história, minha trajetória, até o momento em que eu entendo que Deus me levou a criar esse instituto para servir como ferramenta para as igrejas, para todos os cristãos e para as pessoas que quiserem descobrir o seu propósito de vida. Hoje a minha intenção com esse podcast é falar um pouquinho sobre o Instituto Embassy, sobre o que é o Instituto Embassy e como ele surgiu, não repetindo a história do primeiro podcast, mas explicando um pouquinho melhor sobre quais são os fundamentos do Instituto e como nós trabalhamos, qual é a nossa metodologia de trabalho, qual que é a nossa visão para o futuro, qual que é a nossa missão e como, principalmente, nós temos realizado isso. Então, a Embassy, resumidamente, ela é uma organização que tem como seu propósito principal implantar o reino de Deus, onde, nas áreas da sociedade, isso em parceria com as igrejas locais. Nós queremos fazer isso valorizando e elevando o potencial de cada membro cristão da comunidade, ajudando-os a descobrir a sua vocação e seu propósito dentro do reino de Deus. Eu vou discorrer melhor essas palavras. Essa é a nossa definição dentro de um brochure, dentro de uma linguagem mais elaborada. Eu tive uma crise dos 30. Eu sempre imaginei que isso não era real. Nunca pensei que realmente, quando eu chegasse aos 30 anos, eu teria uma crise de identidade. Né? Eu sempre fui alguém bastante seguro de quem eu sou. Sempre fui uma pessoa que entendi ter um bom autoconhecimento e saber exatamente dos meus gostos, daquilo que eu estava fazendo, e ter um plano de vida, né? Eu sempre tive eu tive uma visão boa de onde eu gostaria de chegar, mas aos 30 anos isso entrou em conflito, ou seja, eu parei para pensar realmente, eu entendi, puxa, talvez aquilo que eu estou fazendo não é exatamente aquilo que eu nasci para fazer. Eu trabalhei desde 2007 até o ano de 2016, então 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu trabalhei por 8 anos com um projeto chamado Família Aleluia, onde eu criei muitos livros, criei muito material, desenvolvi coisas o tempo todo, produtos voltados para as crianças, né? E eu me sentia bastante realizado fazendo aquilo. Então, a ideia da Família Aleluia era contar histórias bíblicas para as crianças, né? Eu entendia sempre como uma vocação muito nobre você poder influenciar as crianças a se apaixonarem por Deus. É algo que realmente, para mim, ainda é algo maravilhoso. Então, eu tinha realmente como alguém como referência, eu tinha o Walt Disney, tinha o Maurício de Souza, tinha vários autores, o C.S. Lewis, vários autores que eu tinha como referência na minha vida e eu entendia, puxa, eu então sou um escritor e sou um artista e é isso que me define. Como um escritor, como artista, a minha história principal, acho que a história da minha vida talvez fosse a Família Aleluia. E eu entendia ser isso, né? Tanto que comecei um negócio em volta disso e tudo que eu fazia era
em torno de tornar a família Aleluia uma realidade, né, em produtos que chegassem nas mãos dos consumidores, do alvo de pessoas que nós gostaríamos que chegassem, que eram crianças, e a plástica da família Aleluia dentro do mercado evangélico não tinha nada para se comparar, é algo realmente muito lindo, são ovelhas muito bem feitas, são personagens muito bem elaborados, com personalidade, histórias com enredos fantásticos, mas eu não era um empreendedor verdadeiramente, né? Eu era um criador, né? E como artista eu desenvolvi muito bem o meu talento, porque eu criei muito material mesmo, né? A minha grande falha dentro de tudo isso é realmente não ter me enxergado como empreendedor. E porque eu ouvi uma frase e eu concordo plenamente com essa frase. Essa frase diz assim que não existem gênios em seus quartos. Ou seja, se alguém não conhece o seu trabalho, não importa quão genial você pense que ele seja, você não é um gênio. Outra frase que eu concordo muito, e essas frases foram a minha maturidade que me levaram a compreendê-las, né? Alguém disse assim que a diferença entre um gênio e um louco são os resultados, né? Então, eu acredito nessa frase até um certo ponto. Existem as suas exceções, mas eu acho que para o meu caso, eu tinha já uma família, eu precisava sustentar essa família, eu precisava evoluir nesse sentido, e a família Aleluia não estava pagando as minhas contas. Apesar de ser algo maravilhoso, um projeto que tem uma intenção muito boa, eu entendi e eu analisei que eu não estava fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Por quê? Porque eu, como criador, eu me dava muito bem. Eu dominava todas as áreas ali da escrita, do desenho, da criação, de criar produtos, né? Não dominava bem na época. Hoje isso mudou muito. A parte dos negócios. Hoje eu dei muito foco em aprender, em estudar negócios. Eu já estudava desde então, mas alguns conceitos, graças a Deus, se fecharam em minha mente, como a importância da venda, da distribuição, do plano de negócios, de você fazer algo que seja sustentável, que seja viável, né, que gere lucro, né? Não tendo o lucro talvez como quando você fala de propósito de vida, como a parte principal daquilo que você faz, mas é importante que aquilo que você faz ele gere algum tipo de lucro, né? Até porque é isso que faz com que as pessoas, falando de uma visão mercantológica, que as pessoas queiram se aproximar de você, queiram fazer parcerias com você, certo? E a família Aleluia nunca deu lucro algum. Pelo contrário, dava muito prejuízo, tirava o dinheiro do meu bolso o tempo todo para poder investir nisso. Mas não foi a questão financeira que me fez parar para pensar somente nisso, né? Quando eu pensava em distribuir isso, eu olhava em volta e eu via quais eram as minhas referências, né? Então, poxa, claro, tem os Milinguido, que ele existe já há mais de 30 anos, tem da mesma criadora dos Milinguido, que é o Mig Mag, tem lá nos Estados Unidos tem várias coisas, tem o famoso o VeggieTales, né? Isso produtos cristãos voltados para criança, né? E aí, aqui no Brasil é muito forte isso, né? A questão dos tios e das tias, né? Que eles em si são personagens. Aí tinha como referência, por exemplo, na Assembleia de Deus, a tia Jo, que faz um trabalho maravilhoso, que tem também os seus personagens, e ela leva os seus produtos para o Brasil inteiro. Mas ela nasceu para falar com criança. A maneira normal como ela fala já bem caricata. E eu nunca tive dúvida que eu não fui
chamado para ensinar a crianças exclusivamente, né? Eu tive que me confrontar com isso, por quê? Eu não entendo que o trabalho seja diferente de ministério. No meu caso bem específico, e existem pessoas que a gente chama de bivocacionadas, né? Ou seja, você, por exemplo, pode ter uma padaria, né, ser um empresário e também ser um pastor. E não existe nada de errado com isso, pelo contrário, é algo maravilhoso que te ajuda a você ter o teu sustento e que você pode, através disso, então, sobreviver e cumprir o seu propósito de vida no sentido de levar o evangelho. Paulo fazia isso, né? Então Paulo ele era evangelista, ele era apóstolo, ele missionário, ele caminhava, viajava o mundo levando o evangelho e ao mesmo tempo ele construía tendas, segundo a Bíblia. Ele não gostava de ser pesado para as pessoas, então ele entendia que ele até merecia ter um salário da própria igreja que estava recebendo ele, uma oferta que seja, mas para que ele não fosse pesado, ele construía tendas, ele era bivocacional, né? Nós chamamos de ser bivocacional. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu sou muito criativo e para mim é muito perigoso ser bivocacional, apesar de eu não ter problema nenhum de já houve momentos que eu exerci isso, mas quando eu quero desenhar a minha vida, eu quero entender qual que seria a melhor maneira para eu viver, quando eu penso sobre isso, a respeito disso, eu entendo que seria bom para mim misturar o meu sustento com a minha vocação, como eu acho que seria bom para a maioria das pessoas, é o ideal para a maioria das pessoas. Então nós sempre buscamos o melhor para nós, buscamos o nosso ideal. E eu, então, fui refletir sobre isso e falei, eu não levo jeito para falar na frente das pessoas para crianças. Eu acho que a pessoa tem que ser um mega de um ator, né? Você tem que saber se expressar muito bem, ser articulado com suas expressões faciais, você tem que ser muito animado. E eu sou um pouco mais professoral, né? Eu sou um pouco mais mestre no sentido de valorizar a sistemática, de ser metódico e não me considero ser uma pessoa muito animada, aquele de ficar pulando o tempo todo, de fazer bagunça. Eu tenho os meus momentos, já fui bastante assim na minha adolescência, na minha infância, principalmente, mas como adulto eu me tornei um cara bem metódico, né? Digamos assim, comportadinho, né? Então, eu não consegui, ao me ver diante do espelho, falar como que eu posso levar a família Aleluia adiante, né? Eu teria que ser o embaixador da família Aleluia, né? Esse seria o mais viável, né? Ou eu teria que, entre aspas, né, vender o sonho para outras pessoas que seriam parceiros fazerem a mesma coisa. Nessa reflexão, eu aprendi uma coisa sobre mim. Primeiro que eu estava muito cansado depois de 8 anos, de tantas dificuldades, eu precisava dar um tempo para aquilo. Precisava mesmo. Eu tive algum resultado na família Aleluia. Eu acho que como propósito nós fomos bênção para muitas igrejas e isso era uma coisa que eu adorava poder refletir sobre isso, de saber que crianças estavam gostando dos nossos personagens, que principalmente os personagens eram secundários, porque eles estavam se aproximando de Deus através das nossas histórias. Assim, foi algo maravilhoso. Mas aí eu comecei a ter muito problema com inadimplência de igreja, e aquilo começou a me magoar e eu não soube lidar bem com aquilo porque eu lidei com isso por muito tempo, né, com decepções dentro do mesmo negócio. Então, aos 30 anos eu falei, puxa, eu quero algo novo para a minha vida. Será que eu
quando eu tive essa conversa comigo mesmo, na maneira mais honesta possível, eu falei, puxa, se eu nasci para fazer isso, então eu preciso encontrar soluções para os problemas que eu estou enfrentando e solucioná-los e pronto. Mas dentro disso eu preciso ter certeza plena de que eu estou fazendo algo que me faz verdadeiramente feliz. E eu descobri que o que me fazia feliz era poder criar, era poder desenhar e escrever, mas que a parte administrativa desse negócio é algo que me tinha cansado, que eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Então, eu demorei um pouco para tomar essa decisão, fui levando um pouco com a barriga as coisas, mas cheguei uma hora que eu falei, entreguei tudo para Deus. Falei, Deus, o aleluia, a partir de hoje, ele é como se fosse o meu Isaac. Né? Eu entrego ele para ti e seja feita a tua vontade. Mas eu preciso entender de ti o que você quer de mim nesse momento. Nesse período da família Aleluia, eu me vi pastoreando pastores. Desde o início. Parte do meu trabalho era vender o produto para pastores. Então eu me vi conversando com muitos pastores o tempo todo e nessas conversas nós acabávamos compartilhando nossas intimidades e era algo que eu entendi que não era comum. Eu entendi que os pastores eles eram na sua maioria muito sozinhos, muito com seus problemas de casa, que não tinham pessoas para compartilhar, que não tinham amigos de ministério que eles pudessem compartilhar, que talvez confiassem, que seriam neutros nessa conversa. E uma coisa que eu sempre fui bom foi bater esse papo, né, de um a um ali, de conversar, de aconselhar. E eu me vi muito jovem já fazendo isso. Muito, muito jovem. Então, os pastores, eles eram aconselhados por mim desde o início, praticamente, da família Aleluia. E eles reconheceram isso. E vários pastores reconheceram isso. E eles falaram, Bruno, você está nos pastoreando, você está sendo pastor para nós. E nessa época, isso daí em 2007, aí surgiu uma iniciativa de que eu fosse levado a pastor. Né? Bom, eu me vi então pastor, pastoreando uma igreja como auxiliar em tempo integral. E a maior parte do tempo, isso dos 28 aos 30, a maior parte do tempo dentro de um escritório. O fato é que tudo isso, a família Aleluia, junto com esse tempo que eu passei dentro de escritório, dia a dia da igreja, eu comecei a refletir sobre o meu propósito, sobre o que Deus queria de mim. Eu comecei a olhar para o exemplo dos meus pais, dos meus avós. Eu falei, puxa, meu pai é pastor de igreja, foi a vida inteira. Meu avô pastor de igreja, também a vida inteira. Será que é o que Deus quer para mim? É isso também, que eu seja pastor de igreja nesse momento? É isso que Deus quer de mim? Eu não sentia muita paz naquilo. Eu não me sentia bem imaginando o meu futuro daquela maneira, principalmente esse futuro de agora. Quando eu participei do Willi e lá, eu entendo que iniciou o projeto da Embassy, que eu comecei a desenhar, eu tive tempo, tive quase uma semana pensando, refletindo com várias ferramentas só sobre isso. Foi um retiro mesmo, assim, um lugar dentro de um hotel que nós tínhamos as palestras e você tinha bastante tempo para você poder refletir sobre aquilo que estava sendo conversado lá dentro. Eles instigavam você a desenhar um projeto para a sua vida. Eu entendi que eu, então, era um desenvolvedor de líderes. Que isso me dava muito prazer, de ajudar pessoas com um talento, claro, a atingir um próximo nível. Né? De ajudar as pessoas que às vezes brilham em uma área muito específica a lidar com outras áreas que talvez
eles não brilham tanto, né? Então, por exemplo, se você é um atleta de alta performance, né? Se você é um CEO ou pastor presidente de uma igreja, de uma organização que seja, um político, e você é muito excelente naquilo que você faz, na sua vocação, mas às vezes o teu casamento não está legal, o teu relacionamento com seus filhos, teus relacionamentos sociais não tão bem, as tuas finanças estão descontroladas, a tua administração da casa, do seu tempo está descontrolada, os teus hobbies, você não está dando tempo para si mesmo, para parar, para refletir, para pensar, o teu tempo com Deus, o teu devocional, o teu relacionamento com Deus está mecânico. Então, todas as outras áreas da vida, você não tem se desenvolvido intelectualmente, você não sabe nem como fazer essas coisas. Eu falei, puxa, eu tenho certeza absoluta que eu nasci para isso, e mais do que isso, é ajudar as pessoas a descobrir o porquê elas nasceram e de se desenvolverem nisso, porque quando você tem alguém que te ajuda a se desenvolver nessas áreas, em outras áreas da vida, que não são a área principal do seu foco, da sua vocação, você consegue, com essa ajuda, então, a desenvolver uma vida, a desenhar uma vida muito melhor, né? Então eu entendi que eu fui chamado para isso, para ajudar as pessoas a descobrirem o seu talento, descobrirem a sua vocação e se desenvolverem como pessoa ou como organização dentro desse talento, dentro dessa vocação. Que são várias palavras que nós usamos para dizer a mesma coisa, né? Talento, vocação, propósito, né? Nós usamos em tempos diferentes palavras para falar a mesma coisa, né? Quem popularizou essa palavra da vocação foi Martinho Lutero. Uma história bem conhecida disso foi quando um sapateiro chegou a ele e disse: olha, você está vindo com essa reforma da igreja, da maneira de pensar, a espiritualidade, e onde na Igreja Católica toda a responsabilidade era do clero, era dos padres, era dos monges, do Papa, de lidar com a parte espiritual das pessoas. Você está me falando que eu, como sapateiro, sou uma peça a ser importante dentro desse jogo. Então, como que eu devo viver o meu cristianismo, né? Eu tenho que virar padre para eu poder ter um relacionamento com Deus, para eu poder servir a Deus, eu preciso fazer parte desse clero? E Martinho Lutero disse a ele: a melhor maneira para você servir a Deus é você fazer um trabalho excelente, o melhor sapato que você pode fazer. Esse é número 1. E número 2, cobre um preço justo. Olha que legal e que sábio você fazer o melhor produto, prestar o melhor serviço dentro daquilo que é a sua vocação e você cobrar um preço justo. Um preço justo não quer dizer que é barato, certo? E não quer dizer que é caro também. Você vai fazer ali as contas dos seus gastos, da hora, de quanto vale a sua hora, dividir ali, fazer a divisão e o cálculo para que você obtenha um pouco de lucro, um lucro justo, e em cima disso colocar um preço no seu produto, no seu serviço. Eu achei isso fantástico. Então, quando eu descobri, com certeza, eu descobri que nasci para desenvolver líderes, eu pensei, as pessoas precisam, o mais rápido possível, ter uma ferramenta que lhes ajude a descobrir o seu propósito de vida. Porque isso que nós chamamos de dualismo, é chamado de dualismo grego, por exemplo, né? Que é o dualismo grego? É o fato de que na Grécia, a religião, que adoravam vários deuses ali, o santo era você estar adorando a Diana, adorando a Zeus, adorando a qualquer um daqueles deuses. Do lado de fora, do mundo exterior, o restante era considerado profano,
como o dinheiro, como o seu trabalho. Eram coisas consideradas água e óleo, que não se misturavam, o santo e o profano. Nós, como igreja, adotamos, desde a época do catolicismo, essa perspectiva de dualismo, de ver o mundo em duas partes. Quando, na verdade, os hebreus, que são a nossa referência de relacionamento com Deus, eles enxergavam tudo como sendo santo. Ou seja, tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Quando eu descobri essa verdade, eu queria fazer algo desesperadamente para ajudar as pessoas a entenderem essa realidade. Porque nós estamos num momento da história onde nós precisamos implantar o reino de Deus. Existe um momento na história de hoje que ele é pós-evangelho na Europa já, onde existe uma geração que vê as igrejas, os templos, e os seus pais, os seus avós participaram ali, mas aquilo acabou ficando para trás, ficou velho. Eles estão vivendo um momento pós-cristianismo. E é triste pensar que isso pode ser uma tendência no mundo, onde as pessoas estão deixando novamente Deus de lado, né? Então, isso acontece porque às vezes as pessoas não entendem o propósito de Deus individual para cada um de nós. Então, o que nós cremos dentro do Instituto Embassy? Que, primeiro, a questão mais importante para a vida de qualquer pessoa é chegar numa resposta convincente, lógica, mas que tenha também a sua parte de experiência, e essa parte de experiência sobrenatural, portanto, tem muito pouco a ver com aquilo que nós podemos fazer, porque quem faz o sobrenatural, quem é dono do impossível é Deus, então é Ele quem age em nossas experiências de milagres, de seja lá qual for essa experiência, mas que toda a história nos leva para uma lógica muito clara de quem é esse Deus. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que Deus escreveu 2 livros e que é muito perigoso nós lermos um livro sem ler o outro simultaneamente. Então, o primeiro livro que Deus criou, que é comum para nós, é a Bíblia. A Bíblia conta toda a história do povo de Deus. É um registro histórico do relacionamento de Deus para com os homens. Mas o segundo livro de Deus é a natureza. Então, toda a natureza, ela fala, ela grita a realidade de quem Deus é. Então, todo o homem precisa ter um relacionamento com Deus e descobrir quem é esse Deus. Essa é a pergunta mais importante para qualquer pessoa. E nós, como evangelistas, nos propomos a ajudar as pessoas a descobrirem essa resposta também. Agora, no momento em que você descobre essa resposta, a segunda mais importante pergunta que toda pessoa se faz ou deveria se fazer é: para que eu nasci? Qual é o propósito de Deus ter me criado? Qual que é a minha missão aqui na Terra? O que Ele quer de mim? Nós todos somos filhos de Deus e nós todos temos um pedacinho do nosso Pai e esses são os nossos talentos, né? E os nossos talentos, as nossas experiências, eles são dicas preciosas para nós descobrirmos qual é o nosso propósito de vida. Então, a missão da Embassy é despertar a vocação individual de cada cristão, para que, como corpo de Cristo, nós possamos expandir o reino de Deus, porque uma vez que você entende quem é esse Deus, e você tem um relacionamento com Ele, e você entende
o que esse Deus quer que você faça, como Ele quer que você faça, toda a sua vida é para facilitar o mundo a ter acesso a Deus. Você torna-se um facilitador. Jesus foi um facilitador, porque a religião ela dificultava o acesso do homem a Deus. Jesus veio para facilitar isso. Então, se você, como advogado, enxerga que o sistema legal brasileiro, você como político, você como um legislador, como um juiz, você entende que o sistema judiciário brasileiro ele é falho, você tem a obrigação de facilitar em algum nível para que o reino de Deus seja implantado o sistema judiciário no Brasil, de modo que ele seja mais justo, de modo que ele sirva melhor as pessoas e que ele facilite mais a vida das pessoas. Nós precisamos de tempo para nós nos relacionarmos. Nós precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos uma vida simples, onde o trabalho ele é parte da nossa vida, onde a nossa vocação de carreira ela é parte daquilo que Deus nos criou para fazer, mas ele é mais um veículo do que um fim. Ele é o veículo pelo qual nós temos para ajudar a criação que está caída em pecado a se aproximar de Deus. Nós, como embaixadores do céu, e esse é o nome embassy, ele significa embaixada em inglês, embassy. Nós, como embaixadores do céu, temos a obrigação de fazer o céu, de que a oração de Jesus se cumpra, de que Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então, nós precisamos imaginar como é o céu e nós precisamos lutar para que todo e cada sistema que existe na terra, que hoje é voltado muito mais para satisfazer as nossas vontades egoístas do que para abraçar o mundo como criação de Deus e melhorar a vida das pessoas, para aproximar as pessoas, para que nós possamos ter relacionamento uns com os outros. Dessa maneira nós podemos ter crescimento, um crescimento sadio, saudável. Essa maneira que nós temos de governar, eu estava fazendo um estudo, nós herdamos da própria Torre de Babel. Dizem que os estudiosos que a Torre de Babel foi levantada no império do primeiro grande conquistador do mundo, que foi uma pessoa chamada Nimrod. A palavra Nimrod é aquele que se rebelou. Se você for estudar a Bíblia, a Torre de Babel é um evento que acontece logo após a enchente, o dilúvio. E o propósito da torre atingir o céu era para que, se Deus se revoltasse novamente com o pecado dos homens, eles poderiam se salvar morando numa torre onde as águas não poderiam ultrapassá-la. Uma torre que tocasse no céu. Essa foi a intenção de Nimrod, dos povos que construíram, que estavam sobre o seu domínio, que procuraram construir a Torre de Babel. Nós herdamos esse modelo de governo onde tudo que fazemos é em rebelião a Deus para que a nossa vontade seja realizada. E nós precisamos implantar o reino de Deus nessas áreas. Nós entendemos, pelos nossos estudos, pela influência de um livro maravilhoso da editora da Jocum, que chama-se Vocação, que existem pelo menos 7 áreas de influência na sociedade, que nós, como embaixadores do céu, devemos implantar o reino de Deus nessas áreas. A primeira área é a religião, uma área que influencia as pessoas. A segunda área é a família.
A terceira área é o governo. A quarta área é a economia. A quinta área é a educação. A sexta área são as artes e a sétima área são as mídias. Alguém diz que hoje em dia a ciência e a tecnologia seria uma oitava área, e eu concordo. Geralmente, quem defende as 7 áreas de influência, ela inclui a ciência e tecnologia dentro da economia, mas você pode criar uma área diferente também de ciência e tecnologia. E, obviamente, essas áreas têm as suas ramificações, certo? Nós precisamos, queridos, e isso que eu entendi pensando sobre o meu propósito de vida aqui, nós como igreja precisamos implantar o reino de Deus em todas essas áreas. E para isso, você como médico precisa implantar o reino de Deus na medicina, no hospital, na sua clínica, com seus colegas, nos processos, no sistema que envolve a medicina. Você como professor precisa implantar o reino de Deus nas escolas, no sistema educacional, na sua sala de aula, com seus alunos, com os professores que são seus colegas. Você como faxineiro precisa implantar o reino de Deus na limpeza. Precisa implantar o reino de Deus com seus colegas, com o seu patrão. Cada um de nós, em cada uma das áreas em que nós atuamos, cada um dos mundos em que nós participamos, nós temos, agora que fomos salvos, que conhecemos a verdade, temos a obrigação de implantar o reino de Deus dentro dessas áreas. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, puxa, isso é algo fantástico, eu amo poder viver para isso. Isso é um propósito de vida que eu posso viver por essa minha vida, porque eu posso ser embaixador disso também. Eu tenho facilidade para chegar perante líderes e conversar com eles normalmente e poder ajudá-los de uma maneira muito melhor do que eu poderia fazer com crianças, por exemplo. Agora, eu posso trabalhar com liderança que trabalha com crianças também. Mas eu entendi que eu encontrei verdadeiramente o meu propósito de vida. E eu falei, eu preciso ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa, porque como que você vai fazer diferença num lugar onde você não gosta do seu trabalho? Onde você está trabalhando sendo escravo do dinheiro, porque você trabalha por dinheiro. E pelo dinheiro, porque você trabalha para pagar contas. Ou seja, se você é um mero pagador de contas para o resto da tua vida, como que você vai fazer diferença sendo servo de Deus? Se você não trabalhar com paixão, as coisas não acontecem. Aí eu leio, não somente na Bíblia, gente, mas eu leio a natureza. Coloca uma pessoa que não é vocacionada numa área onde exige vocação e veja essa pessoa destruir a sua própria vida e o seu trabalho também. Porque faz mal feito. Por que a gente vê no shopping, muitas vezes, pessoas atendendo mal no supermercado, em tantos outros estabelecimentos de comércio, pessoas atendendo mal os seus clientes? Porque eles não nasceram para fazer aquilo, estão insistindo porque estão simplesmente fazendo aquilo por dinheiro, por uma mera necessidade. Faz sentido isso? Reflita se você, talvez, não está fazendo a mesma coisa. A minha preocupação é justamente essa. Como que nós, cristãos, vamos implantar o reino de Deus se eu estou emburrado, que eu estou ali, numa coisa que não tem nada a ver comigo? Uma coisa que eu tomei a iniciativa porque, gente, esse negócio de espiritualizar tudo, eu creio na soberania de Deus, mas parte da soberania de Deus é que Ele nos escolheu dar livre-arbítrio. Deus não nos trata como marionetes, ou seja, eu estou nesse emprego que eu não gosto, é porque Deus permitiu. Não, é porque Deus permitiu você tomar uma decisão. Deus permitiu você tomar a decisão de fazer parte desse emprego, de fazer parte dessa empresa, porque você estava desesperado e precisava de emprego. Se você não tem um plano B para você trabalhar enquanto você precisa,
mas ter um plano para você sair dali, para você poder executar aquilo que é o teu chamado de vida, você vai ter uma vida inteira de frustração. E a culpa não é de Deus. Me desculpe te dizer isso. A culpa é sua. Nós precisamos assumir responsabilidades. A grande questão é o seguinte: por que nós podemos hoje refletir sobre a nossa vocação? Por que nós podemos escolher aquilo que nós fazemos hoje? Porque nós estamos vivendo um momento novo na história que nunca existiu antes. Quando nós falamos de população a nível mundial. Até 2 gerações atrás, vou dizer 2 gerações atrás, as pessoas, eles trabalhavam para apenas sobreviver. Raríssimas pessoas poderiam desenvolver todo o seu potencial, todo o seu talento, porque as oportunidades elas eram muito poucas. Então você não via com uma grande variedade de empregos, você não via uma grande variedade de funções na sociedade, porque, olha, o principal é comer, né? Então, a grande maioria das pessoas trabalhavam de uma forma ou de outra no campo, né? Para poder plantar e colher o seu alimento. Outra parte, a questão da moradia. Olha, então tudo bem, então eu vou construir casas e geralmente as pessoas sabiam fazer ambas as coisas, né? Aí tinha a questão do governo e dentro do governo existia também as suas poucas funções que tinham muito mais a ver com a influência do que propriamente dizer com o talento das pessoas, né? Era uma questão do QI, né? De quem indica. Você conhece um amigo ali, você ia lá, como acontece até hoje, mas num nível muito maior. Tinha a questão do vestuário, então tinha pessoas que sabiam também trabalhar com isso, né? Tinha a questão da igreja, então tinha o clero ali, as pessoas estudavam. Antigamente a única faculdade que existia, a única universidade que existia era para formar padres, formar pessoas que fossem trabalhar para a igreja, porque o interesse era que essas pessoas soubessem ler. Isso chegava a tal ponto que, eu vou dar um exemplo para vocês, o nome Schumacher, né? Não tem o Michael Schumacher, que é um grande corredor de Fórmula 1, que deve estar se recuperando, e não sei se um dia vai ter total recuperação, mas nós oramos para que ele tenha. Foi um grande corredor de Fórmula 1. O nome Schumacher, em alemão, para a tradução do inglês, é shoemaker, que significa feitor de sapatos ou sapateiro. As pessoas tinham o sobrenome daquilo que elas faziam como função, porque o seu sobrenome já era parte de uma herança que ela recebia de família. Então os negócios da família, eles davam o nome, olha, aquela pessoa é feitor de sapateiro. Shoemaker, é Schumacher. Né? O outro lá é padeiro é Padaker. Né? Não sei como é que fala padeiro em alemão. Baker em inglês. Né? Então, Beidaker, sei lá como é que chama. Hoje, as coisas mudaram tanto com a tecnologia que você pode criar a sua própria função dentro de qualquer empresa ou organização. Se uma pessoa for esperta o suficiente, ela pode ver exatamente qual que é a necessidade da empresa de ter um diferencial e ela pode se preparar, mesmo sendo autônoma, para oferecer um serviço que talvez não existia um nome para aquela função. Vamos ver alguns exemplos bem práticos? YouTuber. Até alguns anos atrás, alguém poderia se dizer, não, eu sou YouTuber. Isso é uma coisa nova. Hoje tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem gente que ganha dinheiro com videogame, ganham para jogar videogame. Tem gente que ganha dinheiro para fazer podcast, antes só tinha o rádio. Tem gente que ganha dinheiro para ser motorista de Uber, antes só tinha os táxis. Né? Tantas novas funções estão sendo criadas diariamente para enriquecer
o serviço, para enriquecer e valorizar cada vez mais os talentos. Então, hoje, existem pouquíssimas desculpas que nós possamos usar para não ser injusto com alguém, de você não viver para fazer aquilo que você nasceu para fazer. E essa é uma época única na humanidade. Isso nunca existiu. As pessoas eram obrigadas a desenvolver talentos para sobreviver. Hoje nós podemos escolher, ou seja, fazer uma autoanálise de quem nós somos. E para isso é preciso ferramentas. Então, dentro do Instituto Embassy, a nossa primeira ação foi realizar um seminário e criar ferramentas para que as pessoas pudessem fazer uma autoanálise de quem elas realmente são e pudessem assim então refletir e pensar, puxa, e chegar na conclusão, eu nasci para fazer isso, tanto quanto o Pelé nasceu para jogar bola, tanto quanto o Paraná Clube nasceu para ser campeão. A gente subiu agora, estão tudo metido. Não, mas estou brincando, o Paraná, se duvidar, próxima temporada já desce. Vamos esperar que não. Mas tanto quanto o C.S. Lewis, por exemplo, nasceu para escrever, né? O Tolkien nasceu para escrever. Né? Existem pessoas que é tão nítido a sua vocação que é lindo de ver, é muito gostoso você poder se definir por algo. Então, nesse seminário, nós trabalhamos alguns princípios bíblicos, certo? Nós trabalhamos alguns princípios bíblicos para nos dar base nisso, né? Por exemplo, quando eu parei para pensar que tipo de princípio bíblico eu posso dar base para o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, quando você vai falar sobre princípios, você precisa ir no princípio, ou seja, na primeira vez em que aquilo foi dito por alguém, por Deus ou por outra pessoa dentro da Bíblia. Né? Então, quando isso vai tão além que quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus falou ao homem, lá em Gênesis 1:28, foi dar 4 ordens para ele. A primeira ordem foi frutificar, a segunda multiplicar, a terceira encher a terra e a quarta sujeitar ou governar a terra. E isso me animou muito, porque mostrou qual era o propósito de Deus para todos nós. Então, o que significa você frutificar? É você, primeira coisa, descobrir a sua vocação. Descobrir que tipo de fruto que você está gerando. Quem que você é em Deus. É você tirar, então, essa ideia, esse conceito, esse talento, esse sonho, do campo da intenção. E você materializar isso de alguma maneira. Essa é uma ordem de Deus para todos os homens. A segunda ordem é multiplicar. Ou seja, para você multiplicar algo, você precisa estruturar o seu propósito de vida para que ele seja duplicável, independente de quem o gerou. Para isso, você precisa se tornar um especialista, para que você ensine, então, outras pessoas a fazerem aquilo que você faz, para que você possa multiplicar. Mas Deus deu uma terceira ordem que ela é parecida com essa segunda, que é encher a terra. O que significa você encher a terra? É você entender que se Deus te deu algo de bom, as pessoas que Deus também criou e Deus ama precisam ter isso. É você ter uma mentalidade de corpo, você viver em função do corpo de Cristo. É você ter uma mentalidade internacional. O grande problema conosco, nós somos muito bairristas. Nós pensamos em só aqui, não, minha padaria é para atender só essa quadra, não, o meu talento é para atender só esse tipo de pessoa aqui. Nós nichamos muito o nosso mercado quando Deus nos deu uma ordem que se nós temos algo de bom, nós precisamos encher a terra com isso. Nós precisamos ter um pensamento de modelo de serviço em escala. Essa é uma questão de mentalidade. E a última ordem, que foi governar a terra, sujeitar a terra, é o princípio de mordomia. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Ou seja, ele é um rei que está sobre outros reis. E esses reis somos nós. Então, nós precisamos entender que tudo é de Deus.
A nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, a nossa família, tudo é de Deus. Nós precisamos ser mordomos, administradores daquilo que Deus nos deu. Ser administradores das nossas próprias vidas. Para isso, nós precisamos viver uma vida íntegra e intencional. Esses são os principais princípios bíblicos que nós trabalhamos quando dentro do nosso seminário. Depois nós partimos para uma série de testes vocacionais. Testes, por exemplo, para trabalhar a tua vocação ministerial. Porque eu descobri que as pessoas elas têm pelo menos 5 áreas em que elas podem obter o seu sustento. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser empresário, certo? E o empresário, ele tem o seu sustento através da sua empresa, aquilo que ele criou, ele é um empreendedor. Agora, existe um segundo grupo de pessoas que eles não são empresários e eles não têm a mínima vontade de ter a sua própria empresa. Eles não levam o mínimo jeito para serem empreendedores. Esses são os funcionários. Eles precisam de uma organização para que eles possam desenvolver bem os seus talentos. E existem pessoas que nasceram para isso e eles têm o seu talento, o seu sustento daí. Existe um terceiro grupo de pessoas que nasceu para fazer pesquisa e desenvolvimento. Nada que nós conhecemos de tecnologia, nada que nós conhecemos de educação, de medicina, existiria se não fossem essas pessoas. Pessoas que têm o seu talento e têm a sua remuneração através de pesquisa e de desenvolvimento. Geralmente, o grupo de empresários ele sustenta tanto o grupo de funcionários quanto o grupo de pesquisa e desenvolvimento. E tem um quarto grupo de pessoas que são pessoas que às vezes têm ideias maravilhosas, ideias empreendedoras, só que são ideias que não têm lucro nenhum e, pelo contrário, só prejuízo. Um exemplo seria, por exemplo, puxa vida, você enxerga uma necessidade social, dar comida para mendigos na rua, para moradores de rua. Você só vai gastar porque eles não têm como pagar. E isso vai ser caro. Então, se você tem uma ideia maravilhosa de alimentar as criancinhas na África, olha que caro que isso sai, essa ideia linda. Você tem que pensar, como que você vai levar a comida daqui para lá? Ou como que você vai distribuir essa comida? Quantas vezes essas crianças vão comer por dia? Café da manhã, almoço, janta? Quantas crianças você quer alimentar? Então você vê que um sonho maravilhoso ele fica multimilionário muito rápido. Então você precisa ser intencional sobre isso. Essas são as pessoas que trabalham geralmente com ONGs, organizações não governamentais, que você pega ali uma porcentagem do imposto de renda do empresário também e você consegue sustentar esse tipo de iniciativa e ter o seu próprio sustento disso também. Por último, existe o grupo que eu gosto de chamar do grupo eclesiástico. Eu não gosto de falar ministerial porque a Bíblia fala que nós todos temos um só ministério. Que o ministério que nós temos é o ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus. E isso todos nós temos. Então, eu não vou falar meu ministério de louvor, ministério de, sei lá, para mim é um grupo eclesiástico. O quê? Pessoas que nasceram só para tratar dos assuntos da necessidade espiritual das pessoas. E as pessoas merecem também o seu salário. Quando elas não são bivocacionais, elas merecem. Se existe uma dedicação, uma metodologia, um talento principalmente de alguém para trabalhar pela comunidade, ajudando elas a entender os princípios de Deus, elas merecem o seu salário também. Então nós ajudamos, por exemplo, as pessoas a definir as suas áreas econômicas. E se você entende que a sua área econômica é voltada para a parte ministerial, nós ajudamos você a entender em quais das 5 lideranças que Deus te deu um talento. Se você nasceu para ser apóstolo, uma palavra similar para apóstolo, se você não entende o que significa, é missionário. Né? Se você nasceu para ser pastor, se você nasceu para ser profeta, se você nasceu para ser
evangelista ou se você nasceu para ser mestre. São as 5 lideranças que Deus deu para servir a igreja. Então, nesse teste, nós ajudamos você a descobrir isso. Também tem a parte do dom do serviço prático. Existem várias maneiras de você servir as pessoas. Qual que é o teu dom de serviço prático? Né? Nós ajudamos você a descobrir qual que é a tua área de paixão. Né? Você precisa definir o teu público. Né? Quais são as pessoas que você tem facilidade para lidar, né? Na tua área de paixão. Você precisa também, nós trabalhamos testes que nós ajudamos as pessoas a definir habilidades pessoais. Um outro teste é conhecendo o seu estilo pessoal. Né? Como que você trabalha? Se você é motivado por pessoas, por tarefas, se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa não organizada. Né? E isso não quer dizer que você é desorganizada, mas o que te motiva? Né? Trabalhamos com testes também de temperamento pessoal, de perfil comportamental, de motivação profissional, dos teus principais talentos, fazendo todo um histórico ali da sua vida, né? Definindo a sua área econômica, testes da área dominante de influência, ou seja, naquelas 7 áreas de influência, em qual você é mais influenciado e principalmente em qual que você influencia mais. Né? Depois nós trabalhamos inteligências emocionais e trabalhamos por último o teste de qual é o seu desígnio, ou seja, qual é verdadeiramente a sua missão. Quando você tem todas essas ferramentas, você une tudo isso, você consegue chegar numa resposta muito clara daquilo que Deus tem para você e o que você nasceu para fazer. Depois disso, é muito importante para nós trabalhar uma parte no próprio seminário de desenvolvimento pessoal. E a partir daí, nós traçamos um plano de ação para você viabilizar o seu chamado, para você viabilizar aquilo que você nasceu para fazer. Isso se resume o seminário da Embassy, que tem sido fantástico. Por todos os lugares onde nós temos passado, a vida das pessoas tem sido transformadas, porque você sai dali entendendo, puxa vida, eu nasci para isso. O nosso público geralmente é ali entre 18 a 35 anos. Existem pessoas mais novas que fazem o teste também e existem pessoas mais velhas. Mas isso é o nosso público geral. São pessoas que estão descobrindo o seu propósito de vida, que têm um interesse em descobrir esse propósito de vida. Né? Nós fazemos esse trabalho em várias cidades. Nós vamos... Fica muito ligadinho no site gunnarvonherbert.com, que ali nós vamos ter a agenda para o ano que vem de todos os lugares onde o seminário da Embassy vai estar. E se você ainda não participou, você precisa participar demais, porque vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão de quem você é e principalmente vai te colocar dentro de um foco, tá bom? Nas nossas parcerias com as igrejas, nós trabalhamos treinamento de facilitadores que vão dar sequência no trabalho dentro da igreja. Com esses facilitadores, nós temos encontros mensais com eles, que nós chamamos de Mastermind, e nós capacitamos cada vez mais esses facilitadores para que eles possam dar sequência, ou seja, se certificar de que cada uma das pessoas da igreja que fizeram os testes vocacionais, que eles estão se movendo para viver o seu propósito de vida. A Embassy tem os valores próprios dela, né? Então, o que nós valorizamos? Primeira coisa, implantar o reino de Deus. Depois, despertar o propósito de vida. Terceira coisa, as pessoas terem uma vida íntegra e intencional. Quarta coisa, valorizamos uma igreja conquistadora. A igreja local, que ela entende que ela é como um quartel-general, de que a partir da igreja as pessoas são alimentadas, recebem treinamento, assim como faz um quartel-general, e as pessoas saem para fora para conquistar e trazerem mais pessoas para serem alimentadas, para receberem treinamento e assim por diante. Nós valorizamos a interdependência e a parceria. Nós valorizamos a liberdade financeira, porque nós não queremos que ninguém viva e sirva o dinheiro.
Então é muito importante que nós obtenhamos liberdade financeira e para isso é preciso ser implantado técnicas, metodologias na sua vida para que, independente de quanto dinheiro você ganha hoje, você consiga fazer com que o dinheiro trabalhe por você. E por último, nós incentivamos a iniciativa privada. Nós valorizamos muito a iniciativa privada, porque a partir de iniciativas privadas é que nós podemos realmente hoje, no nosso mundo de hoje, fazer a diferença. Queridos, essa é uma parte só daquilo que nós fazemos dentro da Embassy. Nós temos pelo menos mais 2 frentes onde nós vamos falar futuramente sobre essas frentes. Mas para mim era muito importante que você entendesse o coração de tudo isso. Que você entendesse que você tem um potencial fantástico e de que nós queremos ajudar você a despertar esse potencial. E que a Embassy, como podcast, esse podcast aqui vai ser uma ferramenta tremenda para você conhecer influenciadores que estão fazendo a diferença já dentro da sua vocação, nas suas áreas específicas. Mais uma vez, eu sou Gunnar von Herbert, sou pastor, sou fundador do Instituto Embassy de Vocação Estratégica e a nossa missão é ajudar você a descobrir e colocar em ação, desenvolvendo a si mesmo e a sua vocação para que um propósito de vida saia disso e que você tenha uma vida fantástica e extraordinária. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, viva uma vida que vale a pena ser vivida. Nós temos uma só e essa precisa valer a pena. E ela só vale a pena em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço, nos vemos no próximo podcast.